Olá, o Se Liga na UFG está no ar. O assunto de hoje é videogame e arte digital. Você vai conhecer um projeto da UFG que usa novas tecnologias para o desenvolvimento de material didático. Vai conhecer também o Media Lab, um laboratório multimediático da área de inovação e economia criativa. No estúdio, vamos receber dois convidados que trabalham com desenvolvimento de games. Fique com a gente, o Se Liga na UFG está apenas começando. O projeto Solo na Escola é uma parceria do Instituto de Informática e do Instituto de Estudos Socioambientais. Essas duas unidades da UFG se juntaram para desenvolver um game utilizado como material didático para estudantes e professores. Confira. Meu nome é Lucas Prato Scarelli, sou estudante de Ciência de Computação na UFG e eu trabalho como programador no projeto Solo na Escola. O projeto Solo na Escola visa a educação para crianças e adolescentes com o intuito de ensinar sobre solos, que é um assunto que ainda não é muito popular entre as crianças. E o nosso objetivo é levar isso para escolas estaduais e até mesmo para um público maior, no intuito de aumentar esse interesse neste conhecimento. A professora Renata Momoli, de UIESA, buscou no Instituto de Informática alunos que pudessem desenvolver um jogo para poder ensinar sobre os conhecimentos do solo. Neste jogo, existe uma minhoquinha que fica fugindo da destruição do solo causada inicialmente por uma escavadeira, e neste jogo mostra como é o solo em determinadas regiões e o que tem dentro dele. O desenvolvimento é feito por, atualmente, 2 alunos de Ciência de Computação. A gente produz a parte de imagem e também animação, desenho e programação do jogo. Ele tem como intuito de ensinar sem necessariamente estar ensinando. A gente quer educar com diversão e que por fora a criança acaba aprendendo. O projeto de extensão ele auxilia os alunos do INF a desenvolver uma maturidade na hora de desenvolver algum trabalho, seja profissional, seja pessoal, e aumenta essa capacidade de entrar no mercado de trabalho. Esse mercado de jogos está buscando muitos profissionais da área. E uma das empresas que apoiam o projeto e outros projetos é a Vusic, que busca muitos profissionais experientes para poder trabalhar na empresa. Oi, meu nome é Juan Dueñas, aqui em Vusic Inc., em Goiânia. E a gente tem uma empresa aqui de desenvolvimento para aplicativos de mobile. E a gente já está aqui em Goiânia há 6 anos. A gente chegou para primeiro abrir uma empresa para fazer Android e depois começar a desenvolver para iOS e logo Windows Phone. E a gente tem também para falar a vocês que são estudantes que não tem que sonhar de escapar de Brasil ou ir a outro país para pegar seus sonhos. Aqui mesmo em Goiânia existe a Vusic e pode ser que em sua cidade, em qualquer parte do Brasil também existe outra empresa com o mesmo sonho e com esforço, vocês também podem pegar esse sonho. Liga na UFG vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco você confere uma conversa em estúdio com 2 profissionais goianos que trabalham com desenvolvimento de games. Não saia daí! Se Liga na UFG está de volta e, como o assunto de hoje é games e arte digital, nós recebemos em estúdio 2 convidados que trabalham com desenvolvimento de jogos. O professor Leonardo Antônio Alves, que é engenheiro de software e professor do Instituto de Informática da UFG. Professor Leonardo, muito obrigado por sua presença. Obrigado pelo convite. Estamos recebendo também o Halber Borba, que é game designer. Halber, muito obrigado por participar do Se Liga. Obrigado a você também, Marcelo, e olá para quem nos assiste.
Bom, para a gente começar, eu quero perguntar, em termos políticos, econômicos, sociais e culturais, qual é a posição do game hoje no mundo? Olá a todos. Bom, Marcelo, a posição dos games hoje é a seguinte. Atualmente no Brasil, os games, eles vêm assumindo, não só no Brasil quanto no mundo, um papel muito importante de levar cultura às pessoas. Ele vem trazendo às pessoas a possibilidade de visitar lugares, espaços e até mesmo de promover muito a inclusão dessas pessoas. Essa inclusão, ela advém, na verdade, da possibilidade de elas poderem, ali, muitas vezes, durante o seu período de trabalho, ou muitas vezes na fila do banco, poder visitar um lugar, poder distrair no ponto de vista de distração, aprender no ponto de vista de que ela pode, muitas vezes, pegar algum conhecimento ali, aprender línguas, aprender alguns determinados assuntos com relação a games e com relação à vida dela, e aproveitando aí o mundo dos games para isso. E inclusive hoje em dia temos também a possibilidade da inclusão das pessoas idosas e pessoas que têm necessidades até especiais nesse mundo dos games, com a possibilidade de poderem se recuperar com mais rapidez. Até porque muitas vezes a pessoa tem dificuldades, lesões ou algum tipo de coisa que acontece na vida dela e que na verdade não são mais físicas, mas sim psicológicas. E o game favorece muito nesse assunto psicológico. Com relação às políticas, nós temos algumas políticas mundiais que favorecem o mundo dos games. Principalmente nos Estados Unidos e Europa, eles favorecem bastante o mundo dos games com relação a essas políticas. Justamente no processo de facilidade, de financiamento e todas essas coisas. Mas com relação ao Brasil, a nossa política ainda é iniciante. É uma política muito focada na cultura apenas. Uhum. E aí esse aspecto cultural, ele vem sendo trazido aos poucos e com isso a gente lá vai caminhando no sentido de não só transformar o game como divertimento, divertir as pessoas, mas também trazer o game como uma possibilidade de aproximar as pessoas, de trazer essas pessoas para junto umas das outras e também fazer com que essas pessoas possam aí ser recuperadas e atingir sua recuperação mais rapidamente. Certo, no aspecto social, né, Halber, o jogo online ele fica potencializado, né? O jogo online ele fica potencializado, por quê? Porque hoje o jogador daqui ele pode jogar com uma pessoa de outro estado, né? As pessoas vão criando vínculos e vão se encaixando, vão se encontrando socialmente. E essa questão tratada foi bem importante também, porque hoje o jogo ele tem sido usado como meio de processo educativo nas escolas, tem se contratado game designers também nas escolas, inclusive minha irmã ela faz pedagogia e está criando um game, né, para poder ensinar seus alunos algumas funções, como a questão do sentimento, todas essas questões vão sendo trabalhadas a partir do jogo também. O jogo é um atrativo para ajudar na questão da educação das crianças hoje em dia nas escolas. Certo. Professor Leonardo, qual é a situação do Brasil nesse cenário, tanto do ponto de vista de mercado consumidor quanto de produção? Bom, o Brasil hoje é o quarto mercado consumidor na área de games. Então o Brasil está muito bem colocado e é muito bem visto. Inclusive empresas como Sony, Microsoft têm seus olhos voltados aqui para o Brasil, justamente por conta dessa questão de um mercado muito potencializado e que as pessoas gostam muito de jogar. Uhum. O brasileiro gosta muito de jogar, até por conta dessa questão de substituir o lazer pela questão do game. Porque a substituição do lazer pelo game aqui é bem clássica em relação a outros lugares, porque a gente é mais distante dos outros países, então a pessoa muitas vezes opta por jogar ao invés de passear ou fazer algum tipo de viagem. Então isso faz com que a gente tenha aí um potencial muito grande aqui no Brasil. Aqui, principalmente até aqui em Goiás, assim, a gente também tem essa possibilidade, né, e vem sendo cada dia mais trazida para cá, essa potencialidade dos games. Porque aqui muita gente também está querendo não só desenvolver, quanto também consumir os jogos, né? Certo. Halber, você pode até completar essa última pergunta, mas eu já queria também te perguntar se aqui em Goiás a gente produz games e arte digital. Olha, a arte digital aqui em Goiás, ela é muito forte, né? Ela é muito forte.
ela vem aí de várias faculdades de design, várias faculdades da área gráfica mesmo, e tanto que tem pessoas aqui que produzem não só jogos, como HQs também. Fui no evento de criação de HQs esse final de semana, então a arte digital ela é muito forte. A arte digital, quando ela é vinculada para o game, ela acaba trazendo toda essa questão que a gente está trabalhando aqui sobre a cultura, e isso vai se fundindo a ponto que Goiás acaba entrando nesse cenário dos games, nesse cenário de criação e consumo também, né? Porque, assim, geralmente o game designer ele tem que ver muita coisa, ele tem que jogar muita coisa para produzir um material de qualidade. Ok. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente retorna para continuar essa conversa. Se liga na UFG está de volta com o Leonardo Antônio Alves, que é engenheiro de software e professor da UFG, e também com o Halber Borba, que é game designer. O assunto de hoje é games e arte digital. Bom, Halber, os games eles são considerados produtos para jovens ou existe um acúmulo de gerações inseridas nesse mundo de jogos, de informática, de artes digitais e afins? Marcelo, essa pergunta é interessante porque a gente acabou de ter um caso de um game que foi sucesso no mundo inteiro, né, que o Brasil ficou esperando vários dias para chegar aqui, né, que foi o Pokémon GO. Com o Pokémon GO a gente pôde notar que não só os jovens que eu falo, os adolescentes e os jovens recentes, vamos dizer assim, até 20 anos, mas outros jovens também se aderiram ao jogo e compraram a ideia. Então você via o pessoal barbudo mesmo na praça ali, universitário, de repente jogando, né? Tinha alguns que tinham até vergonha de mostrar o celular assim quando passava perto, mas estavam jogando Pokémon GO. Então a gente vê que tem uma cultura nostálgica que ela vai voltando assim, e as empresas vão trabalhando isso para os jovens há mais tempo. Certo. Vamos assim dizer. Professor Leonardo, no bloco anterior o senhor falou de políticas. Por que é tão difícil produzir games e arte digital de uma maneira em geral e o que precisa ser feito no Brasil e em Goiás, mais especificamente, para se firmar nesse cenário? Certo, Marcelo. Na verdade, o que aconteceu aqui e acontece é uma questão mais focada ao paradigma mesmo. Inicialmente, todo mundo achou que jogo era brincadeira e começou a abandonar a ideia de se produzir games, começando inicialmente a produção de aplicativos e coisas sérias. Só que o mercado de games é um mercado bilionário, até diria trilionário. Ele é maior que o do cinema. Então isso faz com que as pessoas tenham interesses de atingir esse mercado. Sem falar que se divertir é uma das coisas que as pessoas sempre querem. Então por conta disso, as faculdades começaram a perceber que as pessoas queriam desenvolver os games e as pessoas também começaram a buscar isso de forma alternativa, o que fez com que várias dessas pessoas corressem para começar o desenvolvimento de jogos de forma independente. E eu acho que esse é um perfil ideal para que a gente possa trabalhar aqui no Brasil, por conta justamente dessa questão de que é uma questão de personalidade. As indústrias grandes todas que vêm para cá, elas vêm com uma personalidade delas, e a gente tende a ocupar essa mesma personalidade. Isso faz com que nós percamos a nossa identidade. Nós temos uma cultura muito rica que deve ser explorada, e essa cultura rica não está sendo explorada no mundo dos jogos. Se passarmos a explorar essa cultura no mundo dos jogos, com certeza nós teremos aí jogos que vão ter aí um mercado gigantesco, fugindo muito dessa ideia e abarcando justamente as próprias políticas que o governo oferece. Certo. Pensando nisso que o senhor acabou de falar, professor, o senhor acha que é possível aí concorrer então com essas grandes indústrias como as japonesas e as do Vale do Silício, ou o melhor seria focar num nicho de mercado? Na verdade, o foco nosso é focar numa identidade, é focar no nosso próprio nicho de identidade e trabalhar essa identidade aí. O que a gente pode fazer com as indústrias, que elas estão aí de braços abertos para assumir a nossa, chegar e abraçar os nossos projetos, é aproveitar as parcerias. Eu acredito muito nessa questão da parceria com a indústria grande. Então, se a gente pegar essa parceria e unir com a nossa personalidade, nós teremos a possibilidade de criar nosso Hollywood de jogos. Halber, concorda com o professor?
Concordo, essa parceria é muito interessante, né? Eu, como game designer, eu vejo que tem-se ainda uma dificuldade de entrar no mercado para a gente colocar ali o projeto para andar, para funcionar. Então, essa parceria aí seria tudo para o desenvolvedor inicial, inclusive para o que está começando agora, né? Que está se planejando para começar a sua vida profissional como game designer também. Certo. Para quem é goiano, professor, e tem interesse em games e arte digital, como possibilidade profissional, dá para ser otimista? E eu queria já complementar perguntando quais são as projeções para esse futuro e o papel da UFG nesse cenário. Sim, com certeza dá para ser otimista. Existem empresas americanas que estão vindo para Goiás, trazendo a possibilidade aí dessa parceria com a indústria. Existe também a possibilidade de a pessoa já entrar em cursos focados nessa área de jogos. E nós temos também hoje, a própria UFG fez uma mudança, o Departamento de Informática fez uma mudança nos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação para inserir os games nesse perfil. Ou seja, as pessoas poderão vir fazer o curso de Ciência e de Sistema de Informação e aprender os conceitos de jogos, que antigamente eram vistos de forma alternativa e hoje são vistos aí de uma forma mais conceitual e mais formalizada no ensino superior, o que faz com que a gente tenha aí um reforço na indústria. Certo. Albert, dá para ser otimista? Dá para ser otimista, sim. Tem um mercado e esse mercado ele vai sendo achado, né? Com essas parcerias a gente acaba tendo assim um jogo bem consolidado, né? O profissional que é bem formado, ele faz um jogo que tem uma base, tem uma história, tem uma cultura envolvida, né? Tem uma cultura personalizada. Então a concorrência acaba não existindo, porque você cria a identidade do jogo, você lança o jogo através de uma parceria e o consumidor está aqui. O consumidor sou eu, o consumidor é o aluno que está aqui, né? O jogo ele tem uma função muito interessante na sociedade em geral, que é o de deixar as pessoas mais aliviadas, né? Tirar um pouco a atenção e ao mesmo tempo que ele tira a atenção, ele educa e ele ensina alguma coisa. Então o jogo está aí para isso. Ok. Bom, professor Leonardo Antônio, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Muito obrigado, eu agradeço. Desejo aí bons jogos para todos. Certo. Tem mais algum convite que o senhor gostaria de fazer? O pessoal pode saber mais a partir de algum site? Quem gostaria de saber mais poderia acessar então www.grupoalves.net para poder ter mais informações aí, inclusive pegar um pouco aí do conhecimento dessa questão de desenvolvimento de jogos. Ok. Albert, também muito obrigado por participar aqui do Se Liga na UFG. Eu que agradeço, Marcelo, e agradeço quem está nos assistindo também. Certo. A respeito do jogo que você desenvolveu, onde as pessoas podem ter mais informações? Sim, Arcaria. O nosso principal projeto é o jogo Arcaria, é um board game, um jogo de tabuleiro. E para mais informações é só acessar Arcaria Board Game no Facebook. É um grupo do Facebook, entra lá e curtir o grupo e jogar também com a gente. Ok. Se Liga agora vai para o seu último intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Fique com a gente. Se Liga na UFG está de volta e você vai conhecer agora o Media Lab, um laboratório da UFG que se dedica à pesquisa, desenvolvimento e inovação em mídias interativas. Olá, eu sou Cleomar Rocha, professor da UFG e coordeno o Media Lab da nossa universidade, nosso laboratório de pesquisa, desenvolvimento e inovação em mídias interativas. Bem-vindos ao Media Lab e vamos conhecer um pouco dos nossos projetos. O Media Lab UFG é um laboratório de pesquisa, desenvolvimento e inovação em mídias interativas. Mídias interativas, portanto, é o foco de todas as pesquisas que nós desenvolvemos aqui no Media Lab. Ele tem um prédio próprio, nós estamos em nosso estúdio de vídeo, inclusive, fazendo essa gravação, e nós trabalhamos em uma prospecção de produção de conhecimento. Ao invés de ficarmos somente analisando ou reproduzindo conhecimento, a nossa proposta é produzir
conhecimento de forma experimental, exploratória, com aplicação de bases conceituais que nós desenvolvemos no trato teórico, mas não ficamos somente no trato teórico. Aqui a gente bota a mão na massa, a gente bota a mão na tecnologia. Como nós somos um laboratório vinculado diretamente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, nós temos um trânsito muito tranquilo em relação às várias unidades da UFG e, ao mesmo tempo, nós não estamos vinculados a nenhuma dessas áreas especificamente. Agora mesmo nós somos um Media Lab que é o Media Lab Brasil. Ele é uma rede já, nós temos o Media Lab UFG que encabeça a rede e, enquanto rede, nós temos uma série de articulações nacionais e internacionais e nós atendemos desde demandas de pesquisa a demandas de produtos e metodologias. Para a UFG, traz reconhecimento e traz uma série de produção, seja acadêmica, seja técnica, seja tecnológica, seja social, ambiental e cultural, que coloca a UFG como protagonista na cena nacional e internacional nesses aspectos. O trabalho extensionista do Media Lab, ele se alinha com demandas específicas da comunidade e nós temos desde ofertas de cursos, seminários, simpósios, até ações voltadas para arte e tecnologia, para audiovisual e para games. O nosso braço extensionista, ele trabalha ainda com uma priorização do que nós chamamos de cultura digital, que é disseminar a cultura empreendedora, inovadora e digital nos vários ambientes, principalmente sociais, educacionais e culturais, que nós temos como parceiros e demandantes das nossas atividades. A Universidade Federal de Goiás é uma instituição feita de pessoas e de vidas. Confira agora mais uma história que faz parte da UFG. Meu nome é Andressa Rocha, tenho 22 anos e curso o último período de Engenharia de Alimentos. Minha história com a UFG começou em 2011, quando vim conhecê-la por meio do Espaço das Profissões. Ainda não tinha muita noção de qual curso iria prestar, mas acabei decidindo por Engenharia de Alimentos. Em 2012, passei no vestibular e foi uma grande alegria para mim e todos os meus familiares, pois era a primeira pessoa da família a entrar na universidade e cursar uma universidade pública também. Junto com as alegrias, vieram também um pouco do medo e das inseguranças. Eu não me achava capaz e com isso não passei a acompanhar os meus colegas e os meus professores. Eu tive um ensino médio muito ruim e com isso eu não me achava capaz de acompanhar os meus amigos. Eu sempre ficava para trás nas histórias, nas conversas, no ensino do professor e com isso eu não me achava capaz de conseguir me formar numa universidade. E juntamente com isso veio as reprovações. Fiquei muito triste e queria desistir do curso. No primeiro período, temos uma matéria chamada Introdução à Engenharia de Alimentos, no qual a professora Adriana Regia ministra. Tive uma grande afinidade com ela, com isso, ela percebeu toda a minha tristeza e resolvi conversar com ela. Ela me orientou, foi muito sábia e me chamou para fazer parte de alguns projetos que ela tinha. Se ao término desses projetos eu não tivesse interesse de continuar no curso, eu poderia sair do mesmo. Fui bem recebida no projeto, as alunas me orientaram e passaram tudo que elas sabiam. Com isso, eu tive uma visão muito melhor do curso e me adaptei também à sala de aula. Meu rendimento passou a ser 100%. Hoje, sou muito grata à professora Adriana por não ter desistido de mim e por ter me acalmado e ter me trago para dentro do curso. Porque eu me recordo que eu pegava 2 ônibus, mais ou menos 2 horas para chegar na UFG, não tinha ânimo de estar aqui. Quando eu chegava, eu só sabia chorar, não queria estar dentro da sala de aula, então eu não tinha por que estar aqui. Porém, a professora Adriana me mostrou que eu era muito mais capaz do que eu imaginava e me trouxe para o universo da Engenharia de Alimentos, que hoje eu sou apaixonada. E hoje eu estou me formando, apresento meu TCC em breve, no qual a professora Adriana é a minha orientadora de TCC e também faço estágio de uma multinacional. Então, com certeza, isso foi âncora e me ajudou bastante a seguir e ter certeza que é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida.
Se Liga na UFG de hoje vai ficando por aqui. Aproveite para acessar o site da TV UFG. Lá você tem acesso a todos os episódios deste e de outros programas. Fica por dentro das nossas redes sociais, encontra conteúdos exclusivos e muito mais. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!